Fala senhores, tudo bem? Vindo aqui fazer mais um vídeo nesse canal. Se você não me conhece, eu me chamo Matheus Burgin, sou empreendedor, gosto de fazer esses vídeos aqui mais como um hobby mesmo, mas eu também gosto muito de fazer porque é uma coisa que eu aprendo, é uma coisa que eu me divirto. E nesse canal a gente fala desde macroeconomia, geopolítica, hábitos pessoais, empreendedorismo, negócios, vida pessoal, mentalidade, comunicação. É uma coisa que, cara, a gente fala de tudo um pouquinho, de tudo que eu acho importante, relevante, gosto de aprender. Hoje vai ser um assunto que eu estava querendo falar há muito tempo, estava com poucas travas para falar disso, mas agora já me sinto um pouquinho mais confiante para poder estar abordando esse assunto. É um assunto de extrema relevância, um dos assuntos que eu acredito que é mais importante, mais determinante para a vida de um homem, principalmente de um homem que está querendo evoluir, tanto nos negócios, quanto... E homem, eu digo, tipo, pessoas, seres humanos, não homem masculino, mas seres humanos no geral que querem evoluir, que querem buscar empreender no seu próprio emprego, né, ou até mesmo por realmente ganhar dinheiro com alguma outra coisa. Então, tanto faz, uma pessoa que esteja querendo crescer de alguma forma na sua vida. O vídeo de hoje vai ser tratado sobre um assunto, como eu já disse, que eu queria abordar há muito tempo, e eu tive os gatilhos perfeitos para poder fazer isso atualmente. Então, vamos aprofundar um pouco nisso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve nesse canal, que vai me ajudar demais a continuar produzindo conteúdos como esse. E também já deixa o like e dá sua opinião aqui nos comentários, que eu gosto sempre de estar sabendo mais ou menos a opinião dos meus seguidores. E você já viu o título, você já sabe mais ou menos do que se trata. A importância da espiritualidade, do espírito, da religião nos negócios, na vida pessoal da pessoa. Então, começando aqui, normalmente eu faço uma página para cada vídeo. Então eu tenho aqui esse caderninho aqui, ó, normalmente eu faço uma página assim para cada vídeo, mas dessa vez foi um pouquinho diferente. Eu só escrevi quatro tópicos para poder falar um pouco disso, porque vai ser mais eu contando uma história aqui para vocês nesse vídeo. Eu recentemente, nesse mês de junho, eu tô gravando dia 16 de julho, na verdade, de 2025. E nesse mês de julho eu fiz uma viagem para São Paulo com a minha família, que eu estava postergando essa viagem há muito tempo, estava adiando, mas eu decidi fazer ela de vez porque eu estava me aproximando mais e eu achei interessante e de valor eu fazer isso. E que viagem era essa? Bom, foi uma viagem que a gente passou por Cunha, depois passou em Aparecida e depois passou em Campos do Jordão, ficamos lá alguns dias. Mas o porquê que eu estava postergando fazer essa viagem? O porquê que eu não estava querendo tanto fazer essa viagem? Cara, eu, como qualquer outro jovem, assim, a maioria dos jovens e tudo mais, eu não era um jovem tão ligado à religião, achava isso meio chato, meio boring, tudo mais no geral. Então, não gostava tanto, achava entediante, achava monótono ficar ali na igreja, ficava pensando em outras coisas, não ali vivendo o momento mesmo, estando presente em corpo, não de fato ali presente, só em corpo. E não achava legal, e eu não queria viajar, que era uma coisa que eu via como lazer. Não queria viajar para falar sobre religião e nem nada. Não achava que isso ia ser interessante, nem achava que ia ser tão legal de fato. Porém, eu desde metade do ano passado eu venho me aproximando um pouco mais da minha religião. Quem não sabe, eu sou católico de berço, pai e mãe católico, avô e avós católicos também. Então, sou católico de berço. Só que, então, sempre frequentei a missa aos domingos, tudo mais, só que não presente de fato realmente naquilo ali. E também não me preocupando tanto em me confessar, viver os sacramentos, viver ali os 10 mandamentos, viver o que a nossa religião prega. Nunca me desviei, nunca fui muito para outros lados, sempre fui uma pessoa assim, disciplinada, focada com os meus valores pessoais, com as coisas que eu acredito. Sempre fui me aperfeiçoando no que eu acredito, porém, nunca me desviei muito, nunca fui, um negócio muito absurdo. Também por falta de oportunidade, mas também por ter um pai e uma mãe presente, uma família muito bem estruturada para me dar esse auxílio. Porém, isso não é sobre mim, então, eu estava com um pouco de receio de fazer essa viagem há muito tempo. Não queria fazer, mas recentemente minha mãe, ano passado, acabou fazendo essa viagem com um grupo de oração dela e quis fazer com a gente e eu topei ir. A gente não tive restrições e topamos ir. Beleza. Em Cunha primeiro, que foi a primeira parada, foi uma cidade bem simplesinha, bem tranquila, cidadezinha de interior de São Paulo, mas você já via que tinha uma atmosfera um pouquinho diferente, uma atmosfera mais calma, mais
mais tranquila no geral, não só por ser cidade interior, eu senti um negócio diferente lá. Mas beleza, também a gente ficou num hotel muito tranquilo, com um povo muito acolhedor, inclusive um insight bom de negócios é que, cara, numa cidade simplesinha, num hotel simplesinho, com o seu bom atendimento e com a afinidade que você cria com os seus clientes, pode ser determinante, pode fazer o seu serviço ter um valor agregado muito maior. Então fica aqui um insight aqui que a gente ficou numa pousada bem acolhedora, bem amigável lá, aconchegante, assim, que as pessoas... aconchegante no sentido de, cara, você era abraçado pelas pessoas, você era recebido de braços abertos e isso deixava a experiência do consumidor muito melhor, mesmo sendo tudo simples. Mas depois a gente ficou uns 3 dias em Cunha e depois a gente foi para Aparecida, ficamos ali de segunda até 1, 2 da tarde de quarta-feira. Então ficamos um pouco tempo, mas já deu para aproveitar muito e tirar muito valor da viagem. O que eu queria falar é que Aparecida foi um sentimento e foi uma sensação que eu não posso descrever, não consigo descrever. Infelizmente eu sou muito ignorante, meu vocabulário não se estende a esse ponto de descrever o que eu senti lá, o que foi a experiência de lá. Não sou uma pessoa de chorar, mas chorei, mesmo meus pais e meu pai e minha mãe não vendo, provavelmente eles vão assistir esse vídeo, mas e depois vim me zoar, mas chorei, não chorava há muito tempo e chorei lá, cara, foi espetacular, uma experiência inimaginável que eu não consigo descrever com palavras e foi muito bom no geral. A gente fez tanto uma visita guiada com o povo do nosso hotel, que o nosso hotel tinha uma parceria lá com o santuário, com a basílica, e a gente fez uma visita guiada lá à noite. Lindo, 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 lindo. E depois a gente passou pelo museu e conheceu mais de perto tudo, pagamos, né? E passamos pelo museu, passamos por tudo, assim, fizemos o trajeto completo lá de Aparecida, vendo a basílica no geral. Cara, foi um negócio sensacional, eu não consigo falar com palavras, recomendo muito a visitação de tudo. Mano, muito bonito, é muito legal, tanto para turista quanto para pessoa que religiosa, é uma coisa sensacional. Recomendo muito para quem é religioso, para quem não é, para conhecer, porque, mano, é uma arquitetura linda, é um simbolismo maravilhoso e é uma coisa que eu vejo como muito relevante, assim, sabe? Porque, por exemplo, contando uma experiência pessoal, não entrando muito em detalhes sobre essas experiências pessoais profissionais da minha empresa, mas esse ano, a gente passou por 3 grandes baques, assim, 3 grandes baques fortes. Vou contar um pouquinho 2 deles. O primeiro foi relacionado a uma pessoa que a gente tinha interno, que ela estava ali com algumas dúvidas sobre o que ela queria seguir, o que ela queria de fato seguir e conquistar dentro da empresa. A gente sentou, conversou, fomos ali dando auxílio àquela pessoa, mas a gente não conseguiu traçar tudo que a gente conseguia, essa pessoa acabou saindo meio frustrada. Esse foi o primeiro baque. O segundo foi um pouco pior, mas, cara, nesse primeiro, eu não fiquei orgulhoso de mim. Era uma coisa que eu nunca tinha lidado antes e acabou que eu reagi de uma maneira ruim. Tanto da maneira profissional, a forma que eu agi como gestor e CEO da empresa não foi certa. Não fiz nada de errado, assim, mas, não foi a maneira certa de se lidar. E também não agi muito bem pessoalmente, na verdade. Então, nem profissionalmente, nem pessoalmente. Então, eu acabei, tendo alguns problemas pessoais, envolvi família e tudo mais. Então, acabou que não foi bom também nesse sentido. E outro ponto é que tô com o computador aqui aberto e eu não queria que desligasse a luz. Só isso. Mas é isso. O outro ponto foi um pouquinho pior nessa situação, outra situação que a gente também nunca tinha passado. Porém, quando, mais ou menos, resumindo muito o que foi, já estava ali com desavenços com outra pessoa dentro da companhia, algumas desavenças ali, falhas de comunicação que a gente estava tendo, também por todo mundo ali envolvido na empresa é muito jovem, então, no geral, são pessoas jovens, são pessoas que querem fazer acontecer e tudo mais, e às vezes acontecem problemas, desavenças assim, normal. Teve algumas falhas de comunicação e tudo mais, ninguém xingou ninguém nunca desrespeitou ninguém lá, mas acabou que as pessoas estavam um pouquinho desalinhadas no que elas queriam, e aí acabou saindo uma pessoa, saiu, mandando umas mensagens zona lá, e acabei ficando chateado, porque era uma pessoa que eu considerava muito, já tinha feito muitos planos com ela dentro da companhia, já estava, cara, com um contrato muito grande a ser iniciado, não iniciado, mas eu tinha uma reunião muito promissora, uns 3, 4 dias depois desse acontecimento,
mas acabou que, pô, estavam trabalhando muito nessa época, muito entusiasmado, com um ânimo muito alto, mas acabamos que tomamos esse baque também de novo. E foi um baque bem pior, assim, sabe? Só que o que aconteceu? Era uma quinta-feira, umas 10h30 da noite. Eu já tava indo dormir, recebi essa mensagem, liguei pro meu sócio, ele tava meio sonolento, já falou, mano, vamos resolver isso amanhã. No dia seguinte eu tinha prova, e eu também na escola, e eu também tinha reunião à tarde. Aí eu falei, tá, de boa. Sentei, deitei ali, na verdade, na minha cama, não consegui dormir. Apaguei as luzes, não consegui dormir, tava ansioso, comecei a mexer no celular, eu falei, cara, isso não vai funcionar. Preciso recorrer a alguma coisa que me dê mais força, alguma coisa que seja mais poderosa que esse plano. Rezei um terço. Rezei um terço, sou católico, botei aqui um vídeo de 15, 20 minutos ali de um terço. Rezei o terço, botei minhas intenções, finalizei o terço. Cara, uma das melhores sensações possíveis, tipo, do dia a dia, tirando quando você vai para esses templos religiosos, para esses santuários, essas basílicas, catedrais também. Que, cara, uma paz ali tremenda depois de você rezar o texto, uma realização também, uma realização, uma paz, assim, uma coisa que não consigo descrever em palavras, é quando depois de você rezar um texto. Pra quem é católico, né? Então, e também confissão, depois da confissão você sai, mano, muito de boa, eu até que depois da confissão que eu fiz hoje, que a gente tá sempre pecando, tem que estar sempre confessando, somos pecadores, me deu vontade de fazer esse vídeo e fazer isso aqui um pouquinho, com um pouquinho mais calma, para realmente passar a mensagem que eu gostaria. E o porquê que eu direcionei esse vídeo para pessoas de negócio e para a vida pessoal de pessoas que estão mais envolvidas nisso? Mano, como eu contei nessa situação que eu passei, especificamente a gente, pessoas que empreendem, pessoas que têm trabalhos que exigem muita responsabilidade, grandes posições, pessoas às vezes de poder também, influência, cara, o nosso trabalho, não querendo pagar de super empresário, não é isso. Tô só falando a minha experiência. Você pode falar um moleque de 17 anos, eu quero tô só passando a minha experiência, velho, segurei. Mas, no geral, a gente já passa por muitos problemas e a gente tem que lidar com coisas que normalmente estão acima da gente e da gente resolver várias vezes. E, mano, grande parte dessas vezes as coisas podem dar errado. Muitas coisas dão errado e, mano, no geral, as coisas dão mais errado do que certo. Em muitos momentos. E você precisa ter um ponto de refúgio. Você tem que ter uma fuga, um ponto de refúgio. Até mesmo quando eu falei no TikTok recentemente que para você tirar uma empresa de 10 milhões para 100 milhões é melhor homens casados, que eu vi o Ryan Santos falando isso, que é melhor realmente homens casados, porque são problemas diferentes, a pessoa tem que ter um refúgio, porque é um trabalho ali mais estressante, mais degradante, de formiguinha às vezes, que vai ali demandando muito tempo, muito esforço. Então você precisa ter homens casados operando a sua companhia de 10 para 100 milhões, $1 bilhão, porque esse homem casado, ele principalmente, na maioria das vezes, ele tem um ponto de refúgio muito forte em casa. Ele tem uma família bem estruturada, ele tem uma mulher que é dona do lar, que gere o lar perfeitamente, filhos para acolher e tudo mais. Então ele se sente, quando ele se sente em casa, ele tem um refúgio dele para ele conseguir tocar e saber por quem que ele está fazendo. Eu sempre falo, para quem tem um porquê e um porquê muito forte, o como fica mais fácil. Então você tem esse refúgio para você sair do dia a dia operacional de casa. E cara, quando você não tem isso, ou quando você usa esse refúgio, prazeres mundanos, você vai ter muito problema e provavelmente você não vai continuar nesse jogo. Porque, cara, prazer mundano, assim, ele não te preenche. Não é uma coisa que você sai igual você sai de uma confissão, igual você sai depois de um terço ou um momento muito bom com a sua família de oração. Você não te preenche, aquilo ali não te preenche. Nada desse mundo preenche a gente perfeitamente. Eu não tô querendo evangelizar ninguém aqui nem nada, isso não é meu motivo aqui, porque eu quero realmente só passar uma coisa que eu acredito, que eu vivi, na verdade, na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Então, cara, é uma coisa que te preenche. Você ir para um templo religioso como Aparecida, uma basílica muito grande, muito bonita, você ter um momento de oração, entrar no Santíssimo, receber a comunhão nesses lugares. Também você rezar um terço, fazer uma oração com a sua família e se confessar no seu dia a dia. Cara, são sensações que te preenchem. E é isso que você consegue quando você busca Deus na sua vida. Você se sente preenchido, que não é
a mesma coisa de, por exemplo, você cair em pecado. Não é a mesma coisa de você se encher de gula, de prazeres, se encher de doce, se encher de prazer momentâneo, masturbação, pornografia, prostituição, droga, maconha, essas caralho, tudo, principalmente, pô, álcool, tá ligado? Tem muita gente que se afunda em álcool, tá ligado? E muitos outros prazeres que, tipo, pode ser refúgio pra isso. Muita gente do mercado financeiro utiliza muita droga, assim, que, cara, querendo ou não, é uma merda, assim, mas muita gente que eu já conversei do mercado financeiro também me relata que, cara, é um trabalho, às vezes, sem propósito, que você não sente identidade, você não se sente fazendo nada de novo ali, e é muito difícil, é um tempo foda, realmente, não foda de massa, mas foda de complicado de você seguir naquilo ali. Porque às vezes é um pouco sem propósito, meio sem identidade, tá ligado? E você tem dificuldade de você fazer aquilo ali muito e trabalhar uma carga horária muito grande quando você não vê necessariamente isso. E cara, se você usar de refúgio essas coisas e você não tiver um centro e bons refúgios aqui, também você pode utilizar como bons refúgios academia para melhorar o seu corpo, uma dieta, momentos com seus amigos, amigos próximos bons, momento com a sua família, tudo isso são bons refúgios. Praticar atividades físicas, às vezes sair, ver um filme, pô, isso são bons refúgios. Mas o que eu tô falando aqui é uma coisa que preenche o espírito. Uma coisa que preenche o espírito e preenche a gente numa felicidade eterna. E não é uma coisa que eu tô falando que, mano, se converte ao catolicismo, começa a ir na igreja ou vai aí, vai qualquer igreja aí da sua esquina que vai ser ótimo e você vai ficar de boa pro resto da vida. Não. Porque, mano, o cristianismo é muito mais sobre autossacrifício do que tudo. Então é você morrer nessa vida, assim como Cristo, você se sacrificar as coisas que você tem para fazer, por exemplo, prazeres que você teria, festas, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tipo, que pode te levar a uma vida mais feliz, mais teoricamente feliz e agradável, para você se auto-sacrificar por uma coisa maior e uma coisa eterna. Então é o maior jogo de longo prazo que a gente tem, porque a gente constrói todo santo dia. E cara, o cristianismo é a base da sociedade ocidental hoje em dia e sempre foi a base que sempre regiu a sociedade ocidental, foi o que moldou os valores, moldou tudo. Então se você falar, a sociedade ocidental foi criada a partir do liberalismo inglês, não tem nada a ver disso, mas o liberalismo inglês, ele existe muito por conta de John Locke e da Escola de Salamanca. A Escola de Salamanca foi fundada por agostinianos e também tomistas. Então, foi doutores da igreja que começaram a Escola de Salamanca, que deu origem depois e criou essas pessoas que hoje a gente conhece como liberalismo econômico. E liberalismo, assim, como ideologia também, não liberalismo econômico só. E depois, foi no século XIX, depois ali com o Papa Leão XIII, começou a se estruturar a doutrina social da igreja, que ela condena tanto o capitalismo como o comunismo. Então, tem pontos ali que até o capitalismo não é uma coisa absoluta e o comunismo também piorou. Então, é uma coisa que moldou a nossa sociedade como a gente conhece hoje, é uma coisa muito importante, não é de ser negligenciada completamente. Então, eu altamente recomendo que, se você gosta de estudar algumas coisas assim e tudo mais, cara, não pense que essas coisas não se misturam e que, pô, essas coisas de ciência e religião é nada a ver, tudo mais. Isso aí foi balelazinha. Aqui essa linha de raciocínio, eu peço desculpa aí, meu celular acabou a bateria, mas, pô, a igreja católica e principalmente o cristianismo, ele pauta mais ou menos o que a gente considera como moral hoje em dia. Então, por que matar é errado? Por que matar é errado? Por que as pessoas hoje em dia veem que matar é errado, condenam muitos genocídios que acontecem no planeta, muitas mortes, crimes? Pô, por que matar é errado? Porque é um pecado mortal matar é errado. Por que matar é errado? Porque matar uma pessoa é pecado mortal. E você pode achar que não, isso é uma coisa normal do ser humano, não sei o que. Cara, não é. Porque, você pegava, por exemplo, outros impérios da humanidade, Império Azteca, Império Inca, eles faziam muito sacrifício por conta da religião deles. Você pega, por exemplo, o Império Turco-Otomano, o Império Persa e também, principalmente, o Império Mongol, que são impérios mais antigos da história da humanidade. O Turco-Otomano é até um pouco mais recente, o Otomano. Mas,
esses impérios, principalmente o Império Mongol, era um império extremamente brutal, mano. Os russos sofreram e, pô, tem um negócio até bonito como é que os russos definiram a religião deles. Se vocês não sabem, os russos, eles são cristãos ortodoxos, que é uma outra parte da Igreja Católica, não outra parte, mas aconteceu o cisma do Oriente, o cisma mais ou menos em 1001, sei lá, 1500, não lembro agora. Mas teve o cisma do Oriente e aí dividiu Igreja Católica do Ocidental e Igreja Bizantina e Igreja Ortodoxa. Então teve essa diferenciação, é muito bonito como os russos começaram a adotar, eu não lembro agora, mas tem parte por causa do canto ortodoxo, uma coisa diferente lá, então, pô, também é uma coisa diferente. Os russos sofreram na mão dos mongóis porque os mongóis eram extremamente brutais. Aconteciam, pô, grandes genocídios, eles saíam matando as mulheres de todos os povos que eles iam dominando, depois eles matavam as mulheres e as crianças e pegavam os homens como escravos, sabe? Era uma coisa brutal ali, pô, abusavam sexualmente das mulheres. Eu tenho que tomar cuidado para falar isso aqui no YouTube, né? Mas é uma coisa que, cara, por que isso foi definido como errado? Porque a sociedade ocidental ela foi criada a partir do cristianismo, do que a Igreja Católica defende. Então, se você tem Bíblia hoje em dia, também é por conta da Igreja Católica que houve um processo de preservação da Bíblia. Depois aconteceu aí a Reforma Protestante, a Revolta Protestante, na verdade, né? E aí, pô, diminuíram os livros e tudo mais, porque aí a gente já tá entrando em outro ponto. E o ponto central, a lore desse vídeo, mano, o que é a essência desse vídeo aqui é que espiritualidade, religião, essas coisas são importantes e você tem que ter um refúgio forte na sua vida. Não só um refúgio físico, como uma academia para você treinar quando você estiver estressado, também mental, que a academia é um excelente refúgio mental. Às vezes eu vou para academia 6 da tarde só porque eu tô cansado do trabalho, pego uma academia cheia, mas eu coloco um fone no ouvido e treino de boa para relaxar. Porque, pô, já não tenho tanta vontade mais de treinar só por treinar, então é mais por relaxar mesmo. E aí também, pô, você pode, por exemplo, sair com seus amigos, excelente, ficar tempo com a sua família, fazer outro esporte, suar, mano. Todas essas coisas são importantes para ser um bom refúgio. Porém, nada delas te completa, nada delas te alimenta, nada delas é uma coisa que preenche você por dentro. E a única coisa que te preenche por dentro é seu contato com a sua espiritualidade, é o divino, é o superior, é o metafísico, é o além da carne que a gente não tem acesso aqui. A gente em suma não tem acesso. Então, nesse mundo, e pô, é o maior jogo de longo prazo que existe, né? O caminho da sua santidade, o caminho até os céus é o maior jogo de longo prazo que a gente tem. Então, se você já investe, você faz não sei o que, você treina para você, pô, conseguir pegar os seus netos no colo, você investe seu dinheiro para poder ali minimamente se proteger da inflação. Se você faz tudo isso, por que você não vai buscar o eterno depois de você morrer? Por que você não vai buscar o caminho para o céu para você deixar a sua alma eterna? É, por exemplo, uma incoerência. Mas espero que você tenha gostado desse tipo de conteúdo. Fico por aqui, esse foi mais um vídeo meu. Se você gostou desse tipo de vídeo, já me curte, segue aí, comenta aí, porque eu gosto de saber a sua opinião. Se inscreve nesse canal para você poder ver mais conteúdos como esse. Comenta aí mais ou menos o que você achou desse vídeo, comenta aí a sua experiência, se você já foi para Aparecida, o que você acha disso, se você acha que isso é bobagem, se você acha que isso é importante, se você já teve alguma experiência pessoal relacionada a isso, deixa aqui que eu vou gostar muito de saber. Me siga também nas minhas outras redes sociais, @MatheusBrugin no Instagram, @Brugin com 2 N's no TikTok, e também fica por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Vou fazer mais vídeos como esse, talvez eu faça um vídeo aprofundado falando sobre isso, da Igreja Católica fundando e desenvolvendo o pensamento ocidental e a sociedade ocidental no geral, mas espero que você tenha gostado. Esse foi